Bom dia. Histórias é bom para a gente entender a essência de cada um. Mas o pessoal fica sensibilizado e tal. E o que eu vou falar é sobre força. Eu falei, tem que agitar o pessoal um pouco. Força, agilidade. Por que falar sobre força? Porque aonde vamos chegar, nós precisamos hoje usar a força. Usar a força. Usar a força. E o que para você é força? Comece a pensar o que é força. Como que você vê força? Como você usa a sua força? Ao procurar em dicionário, o dicionário diz assim, ó, toda causa capaz de agir, de produzir um efeito. Toda causa capaz de agir. Se a causa tem algo que faz a pessoa agir. Então, para você ter força, você tem que ter uma causa. Começa a pensar, começa a raciocinar em cima disso que eu estou falando. Força é o brilho, é o diferencial entre o comum e o extraordinário. O mercado age comum, as pessoas agem de maneira comum. Todo mundo faz as coisas de maneira comum. E quando você usa a força, você pode chegar ao extraordinário. Essa é a diferença entre qualquer profissional. É a diferença entre um professor comum e um professor extraordinário. Um professor brilhante. Que às vezes, por mais que tenha mais talento ou mais conhecimento, o outro, por usar mais força, mais vida, sobressai. É mais extraordinário. Porque hoje, isso para qualquer área, para um telemarketing, para um vendedor, para qualquer um. Eu nunca vi vendedor que se acha experiente. O vendedor que se acha experiente é fraco, que é venda. 90% é emoção e força. 5% experiência e 5% sorte. E aí o cara que vai, não tenho conhecimento, boa tarde, senhora. Boa tarde, nada. Aí o outro chega lá, boa tarde, senhora, tudo bem? Mas tem gente que não aprende. Tem gente que quer ser técnico demais. Quem age com força, isso serve para qualquer profissão. Serve para um cantor, que às vezes a pessoa está cantando e você dorme. Tem pessoas que gostam, tal, daquela sinfonia, o pessoal fica uma hora assistindo e tal. Mas se você for esperar a vida dali, é muito difícil. Só se a pessoa tiver muita sensibilidade para encontrar uma vida. Aí você vê, de repente, um Thales cantando, aí você vê o diferencial. E talvez alguns possam falar, pô, mas está errado, ó, você não pode fazer isso, está errado. Mas naquele momento ele usa toda a força para gritar, para cantar, para sacudir, para quebrar isso aqui. Não importa. O resultado final de quem usa força é a vitória. Profissionais que empenham toda a sua força conseguem se destacar. Por outro lado, tem muito profissional mosca morta. Lerdo, que não aprende, que é devagar, que é indisciplinado, que é negligente, que falta o cuidado, mesmo vendo 300 depoimentos, histórias e tudo. Não há como. Por que eu estou falando de força? Porque para a gente chegar lá, aonde Elias falou que a gente vai chegar, e eu acredito, a gente precisa de força. Se você usar como exemplo um levantador de peso, ele precisa fazer força para levantar o peso. Só que ele não começa pegando muito peso. Eu também vou fazer. Se você tentar pegar, você não vai nem mexer aquele peso que os caras levantam. Então eu não consigo. Não significa que você não consegue. Significa que você não começou. Esse é o problema de muitos profissionais. Eles querem a oportunidade de pegar o peso grande. Você não vai aguentar. Aí é melhor você não pegar. Então você precisa pegar peso conforme você for aguentando. E, paralelamente a isso, o que um levantador de
de peso tem uma alimentação adequada, todo um cuidado. Então você também tem que cuidar de toda a área externa para que você consiga levantar o peso. Então, olha, para você ter resultado, usando a sua força, você tem que cuidar de tudo seu. Tudo. Para você empregar toda a sua força na sua atividade principal, suas condições gerais requerem todo um preparo. Isso muitas vezes vem com o tempo, com a disciplina. O preparo significa colocar a mão na massa. Então esperar não é mais o que você precisa. Você precisa colocar a mão na massa. No que tiver. Por exemplo, hoje eu vejo uma revista como essa. Essa revista aqui. Pô, essa revista é linda, cara. Essa revista é linda. Ela é muito superior à maioria das revistas que estão nos jornaleiros. Muito superior. Qualidade, as páginas, as matérias, as cores, diagramação, tudo. Muito superior. Pô, é ótimo trabalhar com revista dessa. É. Mas, antes de nascer essa revista, nasceu uma horrorosa. A primeira revista. Que eu pedi para o pessoal tentar sumir com as que estavam por aí. Que ainda tinha algumas, a primeira. Que era o douradão no formato antigo na capa. Mas graças a Deus por aquela revista. Porque se não tivesse aquela, não teria essa. É isso que você tem que entender. Que para chegar nesse formato, há um formato antes. Para você chegar no formato amanhã, você tem o formato de hoje. Como você vai cuidar do formato de hoje e como você vai aprimorar isso? A diferença é que o que as pessoas não entendem é que para você começar, você tem que ter força e coragem. Porque se eu não tivesse coragem e força para fazer aquela primeira revista, mesmo hoje você achando uma porcaria, mas alguém teve força e coragem e falou, não, vamos fazer. Bom, mas a entrevista aqui, isso aqui está ótimo. E eu sempre vendi uma melhor revista do mundo, desde a primeira, com maior orgulho. E por eu sentir o peso de como foi a primeira, eu dei mais valor. E isso muitas vezes o Fábio está falando, porque às vezes o pessoal não entende o valor das coisas. E como não entende, não coloca todo o seu empenho de força para divulgar, para mostrar, para apresentar. A força da divulgação, a força, o barulho, é que muitas vezes falta. O barulho, a força, Elias contando o pessoal falando, antigamente era os trancos e barrancos, vão embora. Mas não havia estrutura. Os maiores nomes do mundo começaram, muitas vezes, dentro de uma garagem. No computador velho. Ou com papel e caneta na mão. 90% das coisas que foram criadas na época, das ideias, claro, todo mundo me ajudou muito, mas as ideias eram papel e caneta. E pergunta se eu sei desenhar. Bosta nenhuma. Nada. Mas eu fazia lá, e quando eu queria passar para alguém que entendia, eu falava, não, é assim. Às vezes está errado, mas eu quero assim. Quantas vezes eu discuti com o decorador, porque eu sempre desenhei todas as escolas. Aqui para esse laboratório, aqui. Aí falou, não, mas isso aqui é fora do padrão. Então é isso mesmo, é fora do padrão que eu quero. Não, mas essas cores não combinam, não sei o quê, você não pode jogar adesivo. Eu falei, não, mas eu quero assim. E hoje essas escolas são consideradas lindas, graças ao decorador. Então assim, não importa. Se você acredita, faz, cara. Ó, a gente está aqui hoje com uma presença ilustre, que é o Alex Kubalai. Uma salva de palmas para o Alex. Esse cara, ele é um gênio do que ele consegue fazer com o recurso que ele tem. Ele, com pouco recurso que muitas vezes é cedido a ele, ele usa a criatividade e a força dele, a raiva, a ira, e transforma num produto maravilhoso.
E vocês vão ter a oportunidade de ver vários trabalhos dele. Muitos já conhecem. Isso é transformar as coisas. Olha que interessante, eu usei a palavra ira aqui, e eu não estava dentro do contexto, mas a maioria das coisas que eu criei na época, para o susto de vocês, foi sobre efeito de ira. É isso, foi sobre efeito de ira. Sabe por quê? A ira é o primeiro sentimento da predisposição de mudar algo. Quantas vezes você fala, não, está errado, está tudo errado, está tudo errado. Quantas vezes? Cheguei, está tudo errado, está tudo errado. É a ira. A ira é contrário à acomodação. A acomodação, a pessoa olha, está tudo ruim, vamos supor que todas as luzes estão faltando, tá bom, tá. Eu sempre fui chato. Mas vale a pena pela recompensa. Vale a pena para onde nós estamos indo. Para onde estamos caminhando. Vale a pena. Se for acomodado, não vence. A diferença de antes para hoje é que hoje temos muito mais recurso. E antes tínhamos muito mais força. E aí vem a pergunta: o que é melhor? O recurso ou a força? O melhor é a força. O muito melhor é o recurso ou a força. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente não pode perder é o grito, é a força. Por acreditar que o recurso é suficiente, por acreditar que as nossas apostilas são suficientes, por acreditar que as nossas máquinas são suficientes, por acreditar que esse ar-condicionado, uma cadeirinha tranquila, é o suficiente. Não é. Quando eu já estava aqui, eu lembrei de como eu peguei a escola de Copa na época, em 2000, final de 2007. Como eu peguei. Então, quando você olha essa situação, eu fico motivado, porque naquela época não tinha dinheiro. Foi todo o restante da economia, vendi o carro que eu tinha, que na época era o Renault Clio, para comprar essa parte, e todo mundo falou, por isso que eu uso essas frases, todo mundo falou assim, você é maluco, vai comprar um lixo de uma escola endividada, cheia de problema, com todo mundo desmotivado, onde todo mundo estava só esperando ser mandado embora para receber uma rescisão, onde a primeira reunião que eu fiz, todo mundo estava de braço cruzado, quase virando as costas, falando que não aceitava o que ia fazer. Aí, você tem que dar o grito e falar com força, falar assim, foi o que eu falei no final, eu falei, olha, fiz reunião, ninguém me deu atenção, ninguém! Eu falei, olha, a gente vai vencer, com vocês ou com outros, eu torço para ser com vocês. E aí, durante o processo, várias pessoas querendo me ferrar diretamente, eu e Elias. Quando a gente quis destruir aquele primeiro laboratório, eu falei, não, vai destruir esse laboratório, vai fazer uma recepção aqui. Não, é melhor não, vai dar errado. Tudo que falava que estava errado. Eu falei assim, vai não? Ah, e quem é que vai desmontar esse divisório? Quem? Eu e Elias. Aí, pá, quebrou o álbum. Não foi, Elias? Meti o pé na divisória e quebrei. Sabe por quê? Porque ali havia uma atmosfera horrorosa. Então não é um local de trabalho, não é a situação, não é o bairro, é a maneira com que a sua visão enxerga a perspectiva. É isso que às vezes eu sinto saudade. Eu sinto saudade das pessoas não terem medo de enfrentar as coisas. A gente tem orgulho de avançar. Então, olha, quanto mais forte eu fico, mais capacitado eu sou para encarar desafios maiores, assim como o levantador de peso. Então, ó, quanto mais forte eu fico, mais capacitado eu sou para encarar desafios maiores. E aí eu pergunto, por que as pessoas perdem a força? Olha que interessante. E eu vou ser rápido. Vou falar mais 10 minutos. Por que as pessoas perdem a força? Porque as pessoas começam a enxergar demais. Elas começam a enxergar demais. Mas isso é bom ou ruim? Depende. Ver o lado ruim serve para você ter mais força para querer mudar e avançar. Mas na maioria das vezes, o lado ruim desanima as pessoas. E principalmente, tira o seu brilho à força.
Por que muitas vezes a pessoa começa numa motivação e depois diminui? Por que muitas vezes a pessoa monta um negócio cheio de sonhos, cheio de esperança, 2, 3 anos depois ela passa o ponto? Ela tinha um sonho, tinha uma expectativa, era cheia de vida e perdeu. Por quê? Porque ela começou a dar ouvido a um bosta da direita e da esquerda. Ela começou a acreditar que o mercado não era muito bom. Ela começou a acreditar que poderia dar errado. E quando você acredita que pode dar errado, dá errado. Então aprende uma coisa. O oposto da fé é a sua visão. É o que você enxerga. Não olhe para o que pode acontecer. Olhe para o que Deus pode fazer. Tem uma diferença muito grande nisso. Porque se você for chegar como todo mundo enxerga, você pode chegar onde todo mundo chega. Se eu quero ser o maior preço do mundo, eu tenho que chegar diferente. Pode chamar de maluco. Não tem problema. E tudo tem um tempo. E de vez em quando os cavalos paraguaios aparecem por aí. Deixa, porque a gente está criando o alicerce. E alicerce é para baixo, não é para cima. Mas é ele que dá base para construir um prédio também que quiser. A gente não pode viver num mundo de medo e desejo. Ou você acredita, ou você tem medo. Não, é diferente. Por isso que eu pedi para os gerentes contarem a história deles. Por quê? Para vocês verem que eles pensaram de baixo. Que eles tiveram história simples como a de vocês. E que daqui a pouco, quando sabe, chega de ouvir a história deles. E quero ouvir novas histórias. É de vocês. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de arriscar. Risco é uma palavra gravíssima para a administração. Risco é uma palavra gravíssima para a administração. Mas é uma palavra comum de quem deseja sair da zona do conforto e quer avançar. Cara, tem muita gente que fica demorando a planejar as coisas, mas não move nada. Tem concorrente que ficou tanto tempo planejando para crescer, ou para tentar me destruir, ou para ser igual a gente, que enquanto ele criava um carro, tentava criar um carro, a gente passou com um caminhão por cima deles. Porque ficou muito tempo passando o paninho no carro, vendo se o carro ia funcionar, enquanto a gente pegou, traz uma roda aí, traz que esse cara. O caminhão atropelou. Não deu nem tempo de anotar a placa. O final é 107 a placa. Olha só, risco faz parte de qualquer coisa na nossa vida. Se você não quer ter risco, não sai de casa. E mesmo assim, está sujeito a morrer de infarto por não ter expectativa de vida. É claro que você tem que se planejar. É claro que você tem que planejar. Cada dia mais eu planejo mais as coisas para a gente vencer, eu calculo mais as coisas para a gente vencer. Tudo isso é fundamental e a gente tem ensinado isso aqui. Para não fazer coisas de qualquer jeito, para não lidar com situações horríveis, que nem aconteceu ontem, mas enfim. Tem que planejar, óbvio que tem que planejar. Tudo isso é fundamental. Crescendo a empresa, 5 anos, 2 anos, 1 ano. Eu tenho aprendido demais com a Futsei sobre planejar. Eu sempre tive isso um pouco, mas estou aprendendo muito. Mas escuta. Mas no final, o que tem que prevalecer é a sua fé naquilo que você quer, não no planejamento. Porque se você calcular tudo direitinho, e se você falar que x mais 2x é igual a tanto, se você calcular tudo direitinho, independente do seu planejamento, para que você quer Deus? Se você já é autossuficiente. Então chega uma hora que você tem que jogar o planejamento um pouquinho para o lado e falar o seguinte, olha só, tem tudo isso aqui, eu estou preparado para qualquer coisa, mas eu creio nisso e é aqui que a gente vai chegar. Ah, como? Como não me interessa, ainda não chegou no planejamento, mas vamos para lá. No final, o que tem que prevalecer é a sua fé. Quando eu acreditava, não, a gente vai avançar, eu acreditava. Então, mas eu já acreditava, a gente já acreditava. Se eu fosse olhar as condições,
dizia que não ia, cara. Quanto é possível a gente avançar? Quanto é possível? Não tem limite. Não tem limite. Então você está pronto? Você está preparado para avançar? Você está preparado para avançar? Você está preparado para ser um gerente geral? A gente pode abrir muitas escolas. Você está pronto? Essa é a pergunta. Você está vendo os programas do PQP? Está praticando? Tem gente que não está vendo. Então preste atenção. Para finalizar, uma coisa muito importante que vocês têm que aprender, foi uma das coisas que o Alex falou lá que eu não esqueci. A gente está se unindo a melhor do mundo, mas isso não significa que a gente tem que ficar de braço cruzado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós sempre fomos fortes, independente de qualquer coisa. Sempre avançamos, independente de qualquer coisa. Sempre acreditamos, lutamos, choramos, sorrimos, ficamos tudo junto. E agora, junto com a FUNSEM, a gente vai continuar fazendo isso, mas com muito mais pressão. É assim que funciona. Não é tipo assim, já existe isso e tá bom. Não é. Que é nessa que tem muita gente quebrando por aí. Acreditando que a força está na tecnologia. E a força nunca vai estar na tecnologia. A força vai estar na comunicação. O que não pode acontecer é, por medo de errar, de agora estarmos num status mais elevado, passarmos a não tentar. Não é isso. Não pode ser isso. Não pode ter medo. Vantagem da série. Agilidade e força. O que eles veem na gente é a nossa agilidade e força. O que eles veem na gente é esse não medo de partir para dentro. O que eles veem na gente é uma galera jovem que quer sair arrebentando tudo que tem pela frente. Só que a força não pode perder. O que eles veem na gente é um pessoal que é maluco. É isso, meu amigo. Agora, se você vai falar isso para o empresário, isso é antiético. É antiético da tua mãe, mano. Bate para dentro, meu amigo. Olha só. Não se mete com a gente. Só isso. Não precisa atacar, mas não se mete. Agora, sem sentir cheiro, é isso, cara. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Então, essa é a vantagem séria. Essa é a diferença. Devemos nos preparar muito, mas a nossa força é o que vai fazer a grande diferença. É mais importante que o nosso preparo. O que vocês precisam ter cada vez mais é a força e a agilidade. É não ter o medo, porque eles não tinham medo. Não era 99% acreditando e 1% não acreditando, era 100% acreditando. Não há nada que a gente não possa fazer. Seja forte e corajoso. O medo é o que te faz perder força. Força e medo não se misturam. Não se misturam. O medo acaba com a força. Fé e dúvida não se misturam. A dúvida acaba com a fé. A maioria das nossas derrotas foram consumadas em nossa mente antes de lutar. A maioria das nossas derrotas são derrubadas na mente antes de lutar. Nossa mente trabalha o tempo todo calculando o risco. Nossa fé ultrapassa nosso pensamento e nos gera expectativa. Expectativa é uma máquina de mover as nossas ações. Expectativa é uma máquina. Quando quando a expectativa acaba, não há mais ânimo. Em nada. Se você não tem expectativa, você pode estar numa mansão que acaba o seu ânimo. Não tem expectativa em nada. Todo o seu esforço é um preparo para algo amanhã. Tudo que você está fazendo hoje tem um porquê amanhã, se você estiver se esforçando. E não adianta você, uma coisa que eu tenho raiva daquela pessoa que fica ou pedindo a Deus, ou pedindo para alguém as coisas sem fazer nada. Pô, eu já falei isso, é que nem aquela história do fazendeiro. Tinha 2 fazendeiros, cada um tinha sua fazenda, os 2 ficavam toda noite. Deus, chove porque eu preciso da plantação, não chove nunca, não chove nunca, não chove nunca. Um deles toda manhã ia lá, semeava. O outro não, ficava só
E os dois faziam a mesma oração. A chuva veio. O que aconteceu? Só um cresceu. Só um teve resultado. E, para finalizar, não adianta você ter força se você não tiver direcionamento. Se você usar toda a sua força sem direção, você no máximo vai se destruir. Sansão tinha força. Tinha muita força. Mas ele teve uma hora que perdeu a direção. Ele acabou se destruindo. Não usa força sem direcionamento. Potência sem direção não serve para nada. Para finalizar, eu vou usar uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nesse texto, Deus fala umas 6 vezes: somente seja forte e corajoso. Ou seja, ele estava insistindo, estava tipo batendo. Falei assim: seja forte e corajoso, cara. Deus está falando. Ou seja, Deus não trabalha com frouxo. Tem gente que fala: não, mas não trabalha, não trabalha. Não trabalha com frouxo, não trabalha com tímido. Ah, mas eu sou tímido, eu também sou. Mas tem que perder a timidez, tem que aprender, tem que avançar. Então ele fala várias vezes: seja forte e corajoso. Então, o que eu quero dizer, para acabar, é que entre todos os seus planejamentos e a sua fé e a sua força, use a sua força. Faça tudo ao mesmo tempo. Mas o que você não pode esquecer, e o que vai fazer diferença na sua vida, é a sua fé. Do contrário, o seu 1% pode te matar. Tem uma história que diz de um cara que foi subir um monte e foi escalar, muita neve, e ele subiu. Quando estava lá no topo, ele estava sozinho, ele escorregou, ele começou a cair, e aquela trava de segurança, depois de um bom tempo, travou, e ele ficou preso por um grampo. Chamam de grampo aquela trava. Preso por um grampo. Já era de noite, e ele não enxergava nada, porque tinha muita neblina. E ele ficou desesperado, com muito frio. E ele, naquele desespero todo, falou: Deus, se você me desse a última chance, se eu conseguir sair daqui, eu vou te seguir a vida toda. Quando você ouvir isso, você acredita que o cara está confiando. E aí Deus vira para ele e fala assim: você confia em mim? Ele fala: confio. Você confia em mim? Confio. Então, corte a corda. Corte a corda. A história diz que na manhã seguinte, o cara foi encontrado morto, congelado, com as mãos entrelaçadas na corda, porque não teve coragem de cortar, a 1,5 metros do chão. Ele estava grudado para chute no chão, mas não chegava. Ou você confia 100%, ou o seu medo pode te matar. Pense nisso. Falou.